Salve, salve pessoal do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e na aula passada a gente aprendeu um pouco sobre transformações químicas ou reações químicas ou fenômenos químicos. Lembrando que esses três assuntos significam basicamente a mesma coisa, ou seja, a transformação da matéria, certo? E na aula de hoje a gente vai verificar o que realmente aprendemos na aula passada, tá? Tendo em vista que esse assunto é muito cobrado pelas mais diversas áreas, tá? Pelas mais diversas provas. Então vamos lá. A primeira questão, gente, é uma primeira questão simples, porque eu queria que a gente relembrasse um pouco qual que é a definição de transformação química. Lembrando que transformação química, reação química e fenômeno químico são a mesma coisa. A nível de questões, o mais comum é você ver fenômeno químico, tá? E aí, qual que é a definição de transformação química? Gente, na natureza é muito comum você ter ali uma porção de matéria que sofre uma reação química, seja ela por causa, como a gente viu, né? Por causa de uma corrente elétrica, seja ela por causa do fogo, seja ela por causa da luz, né? Que a gente viu esses três casos na aula passada. Então ela vai reagir com algo, pode até ser com outra porção de matéria, e aí ela se transforma em outra coisa, em outra porção de matéria, tá? A gente vai ver isso um pouco melhor. Mas a definição ao pé da letra seria essa daqui, ó. Se uma ou mais substâncias presentes no estado inicial de um sistema transformam-se em uma ou mais substâncias diferentes que estarão presentes no estado final, a transformação é uma reação química ou transformação química. Resumindo isso tudo, em outras palavras, reação química é um processo em que novas substâncias são formadas a partir de outras. Gente, esse resumo aqui, ó, esse resumo final aqui, ele é muito importante, porque ele resume bem. Uma reação química, gente, nada mais é do que a formação de novas substâncias. Só que para formar essas novas substâncias, anteriormente, você teria que ter outras substâncias, como a gente viu no exemplo da queima do etanol, né? Então essa daqui é a definição. A gente vai usar ela para saber o que é fenômeno químico e o que é fenômeno físico, tá? Vamos para a segunda questão. A segunda questão pergunta: em quais das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? Aí a letra A diz, a primeira diz: a chama da vela confundia-se com o brilho dos seus olhos. E aí ele até deixou em negrito aqui essa parte, né? Chama da vela. Gente, chama é o quê? É fogo. E lembrem-se do que eu disse na aula passada. Tá pegando fogo, tá ocorrendo uma reação química, tá? Então, nesse primeiro aqui, ó, a gente já sabe que é uma transformação química, tá? Que é uma transformação química. A segunda diz: desolado, observava o gelo derretendo em seu copo e ironicamente comparava-o ao seu coração. Gente, a palavra que está grifada aqui, ó, que está em negrito, perdão, é o que? É gelo derretendo. Gente, gelo derretendo. Você tem aqui imagine que você tem aqui uma pedrinha de gelo. Essa pedrinha de gelo, ela é o quê? Ela é água congelada. Só isso, né? Tá certo? Pois é. Se esse cubinho de gelo derreter, essa água que estava no estado sólido, ela passa do estado sólido para o estado líquido. Houve formação de novas substâncias? Não. Houve só uma alteração do estado da matéria. Inicialmente ela estava no estado sólido e depois ela estava no estado líquido, tá? Quando você vê que não há novas substâncias sendo formadas, a gente chama de fenômeno físico, certo? E aí já não é fenômeno químico, tá bom? Então essa segunda aqui, ó, essa segunda não é transformação química.
justamente por conta dessa definição, porque novas substâncias não foram formadas, tá? Terceira, com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Gente, aqui ó, enferrujando. Enferrujando nada mais é do que formação de ferrugem. Gente, a formação de ferrugem, você tinha o ferro que entrou em contato com a água e aí houve uma reação química, tá? Chamada de oxidação, e essa oxidação formou a ferrugem, ou seja, inicialmente você tinha água e você tinha ferro. Ocorreu ali um processo chamado de oxidação e foram formadas novas substâncias, no caso, o ferrugem. Então, portanto, toda vez que você vê alguma questão que fala sobre formação de ferrugem, ali é um fenômeno químico ou transformação química, certo? Então, esse meu terceiro aqui também vai ser uma transformação química. Então, onde está ocorrendo transformação química? Somente na 1 e na 3, que é exatamente o que diz aqui a nossa letra D, tá certo? Então, é dessa forma que eu consigo identificar se há ou não transformações químicas, mas também você pode encontrar alguns indícios de que há uma transformação química. E esses são os indícios. Por exemplo, primeiro, liberação. A gente viu isso na aula passada, tá? A gente só está relembrando. Por exemplo, se há liberação de calor. Gente, liberação de calor nada mais é, para facilitar um pouco, nada mais é do que combustões. O que é combustão? Explosões, tá pegando fogo, esse tipo de coisa, tá? Combustão, a liberação de calor. Se há liberação de calor, 99% das vezes é transformação química, tá bom? A próxima, mudança de cor. Por exemplo, quando um alvejante é derrubado por descuido numa roupa colorida. Gente, 99% das vezes, se você tem ali um fenômeno em que há uma mudança de cor, você está diante de uma transformação química. Por exemplo, a formação do ferrugem. Inicialmente você tinha um ferro bonitinho ali, né? Há uma transformação química e aí ele muda de cor, justamente porque uma nova substância foi formada, que é a ferrugem, que já tem características completamente diferentes da do ferro, tá bom? Mudança de odor. Gente, mudança de odor, por exemplo, quando frutas, carnes e outros alimentos apodrecem. Gente, quando uma fruta fica madura, que a gente acredita que a gente vai usar isso aqui, quando uma fruta está amadurecendo, é uma transformação química. A composição de uma fruta verde é completamente diferente da composição de uma fruta madura. Tanto que algumas frutas nós não podemos comer se elas estiverem verdes. Só que maduras elas vão fazer muito bem para o nosso organismo. Justamente por conta disso. Porque quanto ela for amadurecendo, a composição bioquímica daquela fruta ali ela vai mudando. Ou seja, novas substâncias são formadas. Então, tanto no amadurecimento de frutas, quanto no apodrecimento de frutas, carnes e matéria orgânica em geral, aquilo dali é uma transformação química, certo? Essa dica é muito importante, tá bom? E por fim, liberação de gás. Por exemplo, ao jogar um comprimido efervescente na água, ou no caso do experimento descrito na abertura desse capítulo, que aí como eu falei para vocês, né? Esse livro aqui que eu utilizei é o livro do 6º ano. E aí, no início desse capítulo aqui, tem um experimentozinho. Gente, quando você joga um copo efervescente na água, você vê a formação de bolhas. Aquelas bolhas ali nada mais são do que gases. Aqueles gases foram formados por conta de uma reação química que houve quando as substâncias que tem no comprimido entram em contato com a água. E ali você tem uma reação química, e nessa reação química, novas substâncias são formadas, e você tem um gás sendo formado, né? E aí, como novas substâncias foram formadas, ali já é transformação química, tá bom? Então, nesses 4 casos aqui, são 4 fortes indícios de que há
uma reação química, tá? De que está havendo uma reação química. Então, a resposta aqui vai ser a alternativa letra D, certo? Vamos lá, terceira questão. Veja os esquemas a seguir. Primeiro, você tem a água reagindo com uma corrente elétrica. Quando a água reage com uma corrente elétrica, né, você tem um copo d'água e você coloca uma corrente elétrica para passar ali, aquela água ela vai se transformar em gás hidrogênio e gás oxigênio. Ou seja, perceba, aqui ó, você tem uma substância. No final, você tem duas substâncias, tá? Duas substâncias. E aí é aquilo que a gente chamou na aula passada de reações de decomposição. É quando você tem uma substância que sofre alguma reação, e aí pode ser por corrente elétrica, pode ser por calor, pode ser pela luz. E aquela única substância, ela dá origem a duas ou mais substâncias, certo? No caso da primeira aqui, ó, corrente elétrica, foi por causa da corrente elétrica, certo? Então, gente, inicialmente você tinha água, depois você tinha gás hidrogênio e gás oxigênio. Novas substâncias foram formadas? Sim, foram formadas. Portanto, usando a definição que a gente viu lá na primeira questão, nesse primeiro aqui, a gente está diante de uma transformação química, beleza? Essa segunda aqui, gente, seguinte, você tem aqui o gelo. Quando o gelo entra em contato com o calor, ele se transforma em água. Aí eu pergunto, novas substâncias foram formadas? Gente, a mesma coisa da questão passada. Gelo nada mais é do que água no seu estado sólido. E água nada mais é do que água no estado líquido, certo? Então, novas substâncias não foram formadas. E se não foram formadas novas substâncias, a gente está diante de um fenômeno físico, FF. Beleza? A próxima, água oxigenada. A água oxigenada, gente, em contato com a luz, ela forma água e gás oxigênio. Você tem uma substância que sofre reação ali por algum motivo e ela dá origem a duas ou mais substâncias. A gente chamou de reação de decomposição. E aí a gente vai analisar a definição. Inicialmente você tinha uma substância, que era a água oxigenada. Ela sofreu uma reação por conta da luz. Ela formou água e gás oxigênio, substâncias completamente diferentes. Portanto, se foram formadas novas substâncias, nós estamos diante de uma transformação química, ou fenômeno químico, tá? E aí a questão pede, classifique cada transformação em fenômeno físico ou fenômeno químico. E a gente já fez isso, né? Esse primeiro aqui é fenômeno químico, esse segundo é fenômeno físico, e esse terceiro é fenômeno químico, ou transformação química, tá? E um detalhe, gente. Quando você tem uma substância que sofre uma reação por conta da corrente elétrica, a gente chama de quê? A gente chama de eletrólise. Eletrólise, certo? Quando a gente tem uma reação química que ocorre por conta do calor, a gente chama de pirólise, certo? Esse terceiro aqui, gente, você tem uma reação química causada pela luz. Quando a gente tem uma reação química causada pela luz, a gente chama de fotólise. Beleza? Tranquilo? Certo. Então a terceira fica fenômeno químico, fenômeno físico e fenômeno químico. Certo? Essa daqui seria a resposta. Quarta questão pede, marque a alternativa que não representa um fenômeno químico, tá? Fenômeno químico. Letra A. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Gente, inicialmente você tinha o quê? Qual era a substância? Era o cobre. Depois que você pegou esses fios de cobre e transformou em uma barra de cobre, qual que é a substância depois? É cobre também.
Então, novas substâncias não foram formadas. E se novas substâncias não foram formadas, não é um fenômeno químico. É um fenômeno o quê? É um fenômeno físico, tá? Então, a letra A aqui, de cara, a gente já encontrou. Porque a questão que é aquela aqui, ó, que não representa o fenômeno químico, que é exatamente a letra A, que ela é um fenômeno físico. Mas vamos ver as outras. As outras, a letra B diz, produção de gasolina a partir do petróleo. Gente, inicialmente você tinha o quê? O petróleo. Ele sofreu algumas reações ali, um processo de separação de mistura que a gente chama de destilação, um dos que você faz para refinar o petróleo. Então, aquilo dali, gente, essa produção de gasolina que inicialmente era petróleo, depois passou a ser o quê? Gasolina. Novas substâncias foram formadas. Portanto, se novas substâncias foram formadas, fenômeno físico. Eu vou bater muito nessa tecla, mas vai entrar na cabeça de vocês, beleza? Então a B, fenômeno químico. Letra C, prego enferrujando. Gente, formação de ferrugem, fenômeno químico, beleza? E a letra D, queima da gasolina. Gente, queima, combustão. Combustão a gente acabou de ver aqui, ó. Combustão, liberação de calor. Portanto, no caso da queima da gasolina, também é um fenômeno químico, certo? Inicialmente você tinha a gasolina, que entrou em contato com o oxigênio, e ali pode ocorrer alguma reação química, e aí são formadas novas substâncias, entre elas o gás carbônico, o famoso CO2, que polui bastante na atmosfera. E é por isso que a gasolina é um dos maiores vilões aí do aquecimento global. Agora, é claro, a gente precisa da gasolina, né? Só que tá poluindo. Mas não tem como fazer isso de uma forma sustentável, né? Então, a quarta questão, alternativa letra A. Quinta questão. Considerando-se as transformações. Primeiro, gelo em água. E aí a gente já tá cansado de ver, né? Segunda, ferro em ferrugem. E a terceira é mármore em gesso. Gente, só uma observação aqui nessa terceira. Quando você tem um mármore bonitinho, em algumas estátuas, por exemplo, de alguns lugares, você tem estátuas feitas de mármore. Quando esse mármore entra em contato com a chuva ácida, né, muito por conta da poluição atmosférica, esse mármore, gente, ele se transforma em gesso, tá certo? Era só essa observação que eu queria fazer. Agora, vamos ver o que a questão quer. É correto afirmar que os fenômenos ocorridos são identificados respectivamente como? Então, vamos lá. Vamos analisar. Primeira. Gente, a primeira a gente já está cansado de saber. Gelo em água. Fenômeno físico. Novas substâncias não foram formadas. Inicialmente você tinha água, depois você continuou tendo a água. Então, fenômeno físico. Ferro em ferrugem. Gente, formação de ferrugem. Formação de ferrugem, fenômeno químico, certo? Fenômeno químico. Terceira, mármore em gesso. Gente, inicialmente você tinha mármore. Ocorreu uma reação química ali por conta da chuva ácida e aquele mármore se transformou em gesso. Substâncias novas sendo formadas. As características do mármore são completamente diferentes das características do gesso. Portanto, fenômeno químico. Fenômeno químico, beleza? Então, a alternativa aí que vai mostrar o que a gente quer, né? Alternativa letra B. Fenômeno físico, químico e químico. Alternativa B. Tá aqui, alternativa B, bonitinho. Sexta questão. As imagens dos quadros A, B e C mostram, respectivamente, os sistemas iniciais e finais de algumas transformações da matéria. Aí você tem aqui o A, o comprimido entrando em contato com a água. E aqui, ó, já dá pra ver. Pra quem nunca viu aquele comprimidozinho efervescente na hora que a gente bota na água, geralmente quando a gente tá com problemas de azia, por exemplo, ó, isso aqui, gente, são bolinhas.
bolinhas, tá? E essas bolhas nada mais são do que gases, tá? Então, nesse primeiro aqui, de cara, a gente já sabe, ó, fenômeno químico. Esse segundo aqui, gente, essa letra B, você tinha aqui uma mistura que estava no... uma substância que estava no recipiente e o rapaz só pegou essa substância e colocou em outro recipiente. Gente, novas substâncias foram formadas? Não. Inicialmente você tinha uma substância, a única coisa que ela fez foi trocar de recipiente, mas ela continuou a mesma substância. Portanto, se não há novas substâncias sendo formadas, nós estamos presentes de um fenômeno físico. Na letra C, você tinha aqui uma substância, a substância era verde. Ocorreu alguma reação ali. E aí, de verde, ela passou para vermelhinha ou cor de rosa. Mudança de cor. Mudança de cor é um indício de fenômeno químico. Beleza? A gente acabou de ver aqui, ó. A gente acabou de ver aqui. Mudança de cor é um forte indicativo de fenômeno químico. Certo? Portanto, esse Czinho aqui, ó, fenômeno químico. E aí a pergunta, a partir da análise das imagens, indique em que situações há indícios de transformações químicas. E aí a resposta, gente, seria a alternativa B, em A e em C. Tranquilo? Então, sexta questão, alternativa letra B. Sétima questão. Analise a seguir e escreva nos parênteses F quando se tratar de um fenômeno físico ou Q quando se tratar de um fenômeno químico. Vamos lá. Primeiro, a fervura da água a 100 graus Celsius. Gente, fervura da água a 100 graus Celsius. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Ou seja, se você tem uma água ali, uma porção de água que está no estado líquido, quando ela atinge 100 graus Celsius, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, mas deixa de ser água? Não, tá? Não vai deixar de ser água. Ah, professor, mas liberou um gás. Mas era a mesma substância. Perceba que isso daqui, gente, ó, que eu mostrei pra vocês, são indícios. Mas o que vai me dar certeza é essa definição aqui. Eu tenho que ter novas substâncias sendo formadas. No caso da sétima aqui, por mais que haja formação de gases, por exemplo, que é no caso o vapor d'água, mas inicialmente era água também, só mudou o estado físico. Então, portanto, a gente vai botar aqui um F de fenômeno físico, certo? Próxima. A obtenção do oxigênio líquido a partir do ar atmosférico. Gente, observe essa imagem. Observe essa imagem aqui. Esse daqui, gente, é a composição de gases na atmosfera. Eu acho que deve ser a terceira vez que eu digo isso, mas não custa nada relembrar. Isso já caiu em Olimpíada de Química, perguntando qual gás mais abundante na atmosfera. E é o gás nitrogênio, com 78%, certo? 21% é de gás oxigênio e 1% é de outros gases. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou uma porção de ar atmosférico, que tinha todas essas substâncias aqui, e aí ele tirou somente o oxigênio. Aí eu pergunto para vocês, novas substâncias foram formadas? Não. Inicialmente você já tinha um oxigênio, só que ele estava misturado a outras substâncias. A única coisa que você fez foi separar. Portanto, novas substâncias não foram formadas. Portanto, essa daqui também, sétima questão também, é fenômeno físico, certo? E aí, a próxima. O amadurecimento de uma fruta na árvore. Gente, acabei de falar. Amadurecimento e apodrecimento são fenômenos químicos. Por quê?
novas substâncias estão sendo formadas. Se você pegar a composição química de uma fruta que está verde, que não está madura, e de uma fruta madura, da mesma fruta madura, a composição é totalmente diferente. Tanto que algumas frutas, para o ser humano, fazem mal se consumidas verdes, mas não fazem mal se consumidas maduras, tá? Por conta dessas substâncias, tá bom? Então, o amadurecimento é um fenômeno químico e o apodrecimento é um fenômeno químico também, tá? Justamente por um dos indícios é a mudança de odor, certo? Então, essa daqui é um Qzinho feio, e a outra também é um Qzinho, tá? Então, a alternativa que a gente quer aí, no caso, vai ser a alternativa D, físico, químico. Então, 7ª questão, alternativa D. 8ª questão. Essa daqui é uma questão muito boa. Diz o seguinte: atualmente, muito se tem falado sobre o aquecimento global. Pesquisadores do clima mundial afirmam que este aquecimento está ocorrendo em função do aumento de poluentes, principalmente de gases derivados da queima de combustíveis. E esse primeirozinho aqui, ó, ele já deixou claro que está falando da queima de combustíveis, certo? Mas vamos continuar. De combustíveis fósseis na atmosfera. Como consequência desse fenômeno, temos observado o derretimento das calotas polares, que aí seria o 2. Então, esse 2 está falando do derretimento das calotas polares. Gente, o que é derretimento? É uma água que estava no estado sólido e passou para o estado líquido, mas não deixou de ser água. Mas vamos continuar aqui para ver o que a questão vai querer. Como consequência desse fenômeno, temos observado o derretimento das calotas polares, uma maior evaporação dos oceanos, a morte de espécies animais, vegetais, etc. Esse terceiro aqui, gente, esse 3zinho aqui, ó, tá falando da evaporação. Gente, o que é evaporação da água dos oceanos? É uma água que estava no oceano no seu estado líquido, evaporou e passou do estado líquido para o estado gasoso, mas não deixou de ser água, certo? E aí a pergunta, os fenômenos 1, 2 e 3 são, respectivamente, gente, queima de combustível, queima, tá pegando fogo, fenômeno químico, beleza? Derretimento, era água, continuou água, só mudou o estado físico, então é fenômeno físico. Evaporação, a mesma ideia, era água, continuou sendo água, portanto, novas substâncias não foram formadas, é fenômeno físico. E a alternativa que satisfaz aí o que a 8ª questão quer é a alternativa D, certo? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido bastante esse assunto, porque a gente vai precisar dele e muito na próxima aula. Fiquem bem e até a próxima.